paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos ensine, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos lendo o livro de Êxodo, né? Eles já saíram do Egito, Moisés com os israelitas. E agora a gente vai ver os primogênitos são consagrados no capítulo 13. Mas antes, você que está chegando agora, aí não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho aí para receber as notificações, né? Curta, compartilhe, comente, interaja com o canal, que é bom para o crescimento do canal, para alcançar mais pessoas, né? Para que mais pessoas possam ter o privilégio de ouvir sobre a palavra do Senhor. Então vamos lá, capítulo 13 de Êxodo. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, estais saindo, e acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães sem fermento, mas ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerá pães sem fermento, porém o levedado não seja encontrado contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: Isto é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito, e te terá por sinal sobre tua mão e por lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando houver dado, separarás para o Senhor tudo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro. Porém, se não a resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça, mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. E quando o teu filho perguntar no futuro: que é isto? Dir-lhe-ás: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão, porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos machos. Porém, a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E será isso por sinal da tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. E aconteceu que, quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto,
porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. E os filhos de Israel subiram da terra do Egito bem armados. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite. Aí no capítulo 14, Deus anuncia a morte dos egípcios. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem em Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Assim saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos e viram que os egípcios vinham atrás deles. Por isso temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Olha só que palavra forte, né? Primeiro que ao ver os egípcios, né, eles clamaram ao Senhor não por saber que o Senhor os livraria, né? Não para louvar ao Senhor por confiança, pelo contrário, né? Pelo contrário, eles tinham em mente de que eles seriam alcançados pelos egípcios e que eles morreriam ali no deserto. Então, tanto que falaram que antes fosse melhor morrer no Egito do que morrer no deserto. Olha só as palavras do povo. Mas mesmo assim, Deus se mostrou forte e poderoso, né? Se mostrando fiel e fiel
E dizendo aqui, né, o próprio Moisés mostrando aqui, né, que essa peleja aqui, que essa luta não era deles, e sim de Deus, né? Isso nos mostra também que a gente também tem que reconhecer quando a luta não é nossa. Muitas coisas acontecem ao nosso redor que sim, nós temos que lutar, nós temos que ir atrás, nós temos que correr, nós temos que brigar entre aspas, né? Sair dando porrada por aí. Brigar quer dizer assim, né? Buscar soluções, né? Estudar o assunto e assim por diante. Mas tem lutas que são espirituais. Essas lutas espirituais nós não temos capacidades para lutar. E essas lutas espirituais, quem luta é Deus. Deus é quem luta por nós. Então nós temos que ter essa intimidade com Deus exatamente para isso, para entender quais são as lutas espirituais e quais são as lutas terrenas do dia a dia, porque a gente tem que sair, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, a gente tem os nossos afazeres também. A gente não vai viver de brisa e água fresca, né? A gente tem que fazer a nossa parte, mas a gente tem que entender que no mundo jaz o maligno, né? Que o mundo pertence ao mal. Então a maior parte da batalha pertence ao Senhor. É Ele quem vai brigar por nós, né? A gente tem que ter em mente sempre isso. E aqui é o que Moisés está enfatizando ao povo, né? Que é o Senhor Deus que pelejará por eles, né? Aí, a partir do versículo 15, então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. Então eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás dele. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e permaneceu entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Assim a nuvem se tornou em trevas para aqueles, mas para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Então o mar tornou-se seco e as águas foram partidas. Vocês entenderam aqui? Então o que que Deus fez, né? As colunas que eram guias para o povo do exército, né, que iam na frente, elas foram para trás, né? E ao invés de clarear, né, elas escureceram para os egípcios. Isso para atrapalhar a visão dos egípcios, para que eles não alcançassem os israelitas, né, os hebreus, para que não alcançassem os hebreus até que eles conseguissem atravessar o mar. Até mesmo porque abrir um mar vermelho não seria algo de somente num piscar de olhos, né? Levaria um certo tempo, né? E a gente continua no versículo 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram, entrando atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo da nuvem, viu o campo dos egípcios e provocou uma confusão no campo dos egípcios, e tirou-lhes todas as rodas dos seus carros, fazendo-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, por, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios.
E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Aqui os egípcios já estavam reconhecendo, né, o poder de Deus. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou ao seu lugar ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram ao encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou, mas os filhos de Israel seguiram pelo meio do mar seco, e as águas foram para eles como um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercera contra os egípcios. Por isso temeu o povo ao Senhor e creu nele e em Moisés, seu servo. Imagina só, o povo teve que, depois de tudo o que aconteceu no Egito, o povo ainda não acreditava totalmente em Deus, né? Tanto que quando eles perceberam a proximidade dos egípcios, eles temeram por suas vidas, né? Mas quando passou pelo Mar Vermelho, aí a coisa mudou de figura, né? Aí falou, nossa, mar vermelho, né? Uma imensidão dessa. O Senhor teve poder para abrir o mar ao meio. E a terra ficou seca como se nunca tivesse passado água por ali. Então imagina só, aí você vê uma imensidão, né, o mar à sua frente, e de repente você olha no meio o caminho, e o caminho totalmente seco, como se não houvesse água, e as paredes de água, né, tanto de um lado quanto de outro. E é uma coisa formidável, né? E isso, como é o começo da Bíblia aqui, isso é só o começo de tantas coisas que Deus fez. Mas Deus fez isso para quê? Para que o povo do Egito conhecesse o nome do Senhor. Porque até então eles não lembravam, porque ali era uma nova geração, né? Da geração de José não tinha mais ninguém. Então ninguém conhecia o nome de Deus. Até o próprio povo de Israel não clamava mais ao Senhor, né? Não louvava mais ao Senhor. Só começou a procurar ao Senhor quando realmente o negócio ficou pesado, quando realmente a aflição ficou muito forte. Aí que realmente buscaram socorro, mas até então eles também não lembravam do Senhor. Então, o Senhor fez tudo isso para que o seu nome fosse conhecido. E realmente foi conhecido. Foi através daí que o seu nome foi conhecido por muitas nações, né? Porque aí o seu nome foi divulgado para muitos lugares, né? Gente, hoje eu vou deixar o vídeo um pouquinho mais curto, porque pelo meu plano de fundo aqui, como vocês podem ver, eu estou em Itaju do Colônia, aqui a internet é um pouquinho mais lenta, então para não ter dificuldade de carregar o vídeo, eu vou deixar ele mais curto um pouquinho, mas, mas nada que atrapalhe a nossa leitura, né? Mas vocês podem continuar lendo aí. E amanhã a gente ouve de novo a palavra do Senhor, porque lembre-se, quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente entende. E a gente tem que repetir as leituras, né? Não é apenas ler a Bíblia apenas uma vez, né? A gente tem que repetir as leituras. Tanto que ano passado a gente terminou uma leitura e esse ano começamos nova leitura de uma forma diferente, né? Uma leitura cronológica, ou seja, de acordo aos acontecimentos. Eu não tenho conhecimento, tá?